Agora, contra o Novo Horizontino, você observou uma postura diferente do time, o time indo para cima. O Rangel foi mero espectador nesse período aí, 20, 25 minutos. Só que aí aconteceu aquele fato que eu particularmente não esperava tanto, mas eu vou dar a minha opinião a respeito disso aí, que foi a queda física do time com 25 minutos do primeiro tempo. Você percebia o Pedro Rocha com a perna pesada, o Jaderson com a perna pesada, e somado a isso, no final do jogo, você teve 3 jogadores com câimbras. Você teve o Caio Vinícius, você teve o Camutanga, que fez uma grande partida, e você teve mais o Kaique, se não me engano, a dupla de zagueiros do Remo, né? Se não me engano, sofreu ali com desgaste. Então, o que isso quer dizer? Aí eu já vou um pouco da minha alçada aqui da parte da preparação física. A preparação física, você estressa primeiro, né? Você está no nível, vamos colocar aqui um número, 5, você está no nível 5. Você desgasta o jogador com o treinamento, ele chega no nível 3 e volta para o nível 7. Ou seja, para ele voltar no nível melhor do que anteriormente ele estava. Eu quero crer que essa queda de performance, principalmente física, do nosso time, tenha 2 fatores. Primeiro, a mudança de esquema, a mudança tática e de postura do Remo. Passou a ser um time que marcou de linha alta, tentou de alguma forma sufocar o adversário e não teve perna para isso. E a segunda coisa é que a gente pode falar o que for falar do Antônio Oliveira, do seu preparador físico, é uma comissão técnica de Série A, meus amigos. Se é uma comissão técnica de Série A, o nível de exigência física também vai ser de Série A. Pelo menos eu creio que o Antônio Oliveira ele vai exigir isso do elenco. E então, pela sua postura de jogo, pelo seu estilo de jogo. Então, eu acho que os jogadores sentiram. Os jogadores sentiram um pouco eu creio, essa mudança tática e essa mudança de exigência física no esquema que o Antônio Oliveira quer. Só que agora contra o Avaí nós tivemos uma semana de descanso. Eu espero que nós tenhamos já uma evolução nessa parte física aí. Eu creio que muita coisa do que aconteceu, principalmente no jogo Novo Horizontino, creio desses 2 fatores aí. A gente espera que agora o Remo consiga, de alguma forma, melhorar sua performance dentro do que o Antônio Oliveira está propondo como modelo de jogo. A pergunta é só sobre essa questão mesmo, para entender, né? Porque realmente a preparação física eu fiquei muito preocupado. Eu até, com o Murilo, né, lá no grupo lá do amigo do Remo, eu falei, cara, porra, eu não acredito que um time possa ficar 25 minutos morto, como foi que aconteceu. Né? Eu discordei até dele, eu achei que o time recuou. Né? E numa parte da entrevista ele fala isso. Né? Ele utiliza um termo lá que meio que diminuir a intensidade de marcação, o foco na marcação. Ele não levou para esse lado da preparação física, apesar de que tirou o Cantillo, meio contraditório lá do treino. Então, mas então a tua percepção é essa, de repente está sendo muito exigido, tem um desgaste e a tendência é voltar mais forte. Né? E espero que seja isso, até porque ele parece que é um cara trabalhador, né? O cara chega, dá um tempinho ali para se representar, para falar com a família e tal, e já mete treino à noite e tal. Tem uma meio pegada meio que do Morínigo, né? Que fazer esses treinos à noite, que rolou até uma reclamação lá por dentro. A gente espera que esse componente físico seja retomado, né? Porque, por exemplo, a gente via com o Rodrigo Santana, o time não conseguia desenvolver claramente por causa do aspecto físico. Né? Então a gente espera aí que aconteça aí, se a gente veja um time já, se não tiver voando, já quase decolando aí para poder correr mais que o Avaí, porque realmente foi muito abaixo de desempenho. Talvez esse tempo seja o suficiente para ele entender essa porra desse elenco, cara. Sabe? Porque para mim ele entrou com o time certo, entrou com a proposta certa, né? O Remo, entre aspas, cansou, não sei se cansou ou dosou, tomou aquele gol que para mim foi consequência disso. O Novo Horizontino já vinha rondando a área há muito tempo, principalmente com essas invertidas, com essas viradas de bola que pegava o nosso lado esquerdo sozinho, chutando de fora. Né? Lembra do Matheus Friso, estava ali alongando o meu campo, né? Aquele volante também, alto, magrelo, que deu chute cruzado para o cara fazer o gol. Também conseguia distribuir muito bem a bola. Então aquilo ali para mim foi consequência. Mas ele entrou com o time certo, entrou com a proposta certa. Mais uma vez, ele fez a besteira nas substituições. Quando você está vendo o jogo na televisão, você tem uma certa percepção. Quando você está no estádio, eu consigo ver o time sem a bola. Eu tento, de alguma forma, analisar um pouco o aspecto tático. Teve um lance interessante do Jaderson, que o jogador do Remo perdeu a bola e o Jaderson foi correr atrás do lateral esquerdo, numa inversão dessa que você está falando aí. Cara, nitidamente, você percebe quando está aqui na visão do jogador, o Jaderson sem perna, cara.
sem perna para correr. Ele já meio que puxando a perna para tentar correr e chegar no jogador. Aconteceu isso com o Sávio, aconteceu isso com o Jadson, aconteceu isso com o Caio Vinícius, aconteceu isso com o Pedro Rocha, ainda no primeiro tempo. E eu comentando com um amigo meu que estava do lado, pô, cara, nosso time tá todo cansado, com a perna pesada. No segundo tempo, a mudança do Cantígio, que foi que realmente explodiu aí os ânimos do torcedor, o torcedor ficou efusivo, ficou mordido da vida por ter tirado o Cantígio, né? Mas o Caio Vinícius também estava cansado, poderia ter sido substituído, mas fatalmente o Cantígio também seria substituído 5 ou 10 minutos depois. Eu acho que isso não foi preponderante, como eu falo, essa carga do Antônio Oliveira, dos outros times, querendo ou não, em algumas substituições, eu sempre falei nos outros Remocast, que eu acho que o esquema tático dele é interessante, a visão de jogo dele é interessante, mas a leitura de jogo dele, no decorrer da partida, tem sido questionada.